O Corinthians amassou o Fluminense, não deixou o Fluminense jogar, não deixou o Fluminense sair para jogar. E aí vem aquilo que eu acho. Esse comportamento é que o Corinthians não pode mudar porque é contra o Flamengo. Tem que abafar o Flamengo, tem que marcar pressão, tem que marcar a saída de bola, não tem que deixar o Flamengo respirar. Aí a chance do Corinthians aumenta. E principalmente fazer o resultado em casa. Tem que levar uma vantagem, se não muito boa, boa. Porque não vai ser fácil enfrentar um Flamengo que a gente conhece o seu potencial no Maracanã. Mas olha, nesse momento é uma final bem equilibrada para mim. E o nosso assunto a partir de agora é a final da Copa do Brasil de 2022. Uma final gigantesca. Os dois times mais populares do Brasil, duas das maiores torcidas do mundo, Flamengo e Corinthians, vão se enfrentar. Eles tinham decidido um título, a Supercopa do Brasil, em 1991, e agora vão decidir a Copa do Brasil. Os dois são tri. Um deles será tetra. E hoje na CBF, com a presença de Dorival Júnior, Vitor Pereira, Diego Ribas, Cássio, tivemos o sorteio e ficou definido, Calçade. Primeiro jogo em Itaquera, dia 12 de outubro, e o último jogo Maracanã, 19 de outubro. Então, a partir daí, cada um já com os dois times sabendo o que vai acontecer, onde vai ser o primeiro jogo, o segundo, final, aí vai ter que ser elaborada uma estratégia para jogar. O Flamengo tem um ponto muito claro. O Flamengo, ele costuma jogar no Maracanã e fora do mesmo jeito, que é com a posse, se impondo ao adversário. A gente viu na Argentina como o Flamengo jogou. Foi um baile no Vélez, o segundo jogo em casa já não foi aquela maravilha, mas ganhou também. Corinthians na Libertadores. O Flamengo venceu o primeiro fora de casa. O Flamengo tem jogado dessa forma e ele tem conseguido fora de casa, no mata-mata, resultados favoráveis. Então, esse é o primeiro ponto. O Corinthians não pode, aí é a visão do Corinthians na coisa. O que o Corinthians não pode é levar para o Maracanã algo impossível. Perdeu em casa, tomou 2-0, aí é quase impossível. E o Corinthians tem que aproveitar esse mando de campo do primeiro. E no mata-mata, o que condiciona a final, no geral, a segunda partida, é o que aconteceu no primeiro, é óbvio isso. Corinthians e Fluminense, 2-2, tá bom, 2-2, seguinte, sem o gol qualificado, tá 0-0. Você tem que ganhar para ser campeão, eu também. E o empate vai parar nos pênaltis. Tá bom, pelo menos isso. Eu entendo o Corinthians em casa. Quer dizer, levar para o Maracanã... Corinthians tem que sair vivo, uma disputa, exatamente, uma disputa que ele esteja em condição de encarar o Flamengo e não de ter que sair atrás para buscar. E o Flamengo demonstra que no mata-mata tem sido muito forte. Embora, acho que o último grande jogo do Flamengo foi contra o Vélez, né? Foi lá na Argentina, jogo 4-0. Mesmo assim, sim. Você falar, uau! Né? Foi um passeio. Depois, o que veio a seguir já foi mais... Até porque, nesse caso todo, tem a situação de alguns jogadores que fazem de recuperação, especialmente do Arrascaeta, jogadores que estavam suspensos e acabaram voltando, poupar um aqui, o outro ali, tira porque vai tomar o segundo cartão amarelo, vai tomar o terceiro e aí vai ficar fora da final. Teve tudo isso, né? Tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Então, o que a gente pode esperar? Esse jogo que está passando aí, que é o primeiro jogo do Corinthians contra o Flamengo, que é o jogo da Libertadores, o Flamengo faz 1-0 e depois toma conta do jogo. O Corinthians, entendo, jogou até melhor no Maracanã. Perdeu o jogo? Perdeu. Né? Perdeu a classificação? Perdeu. Mas não jogou mal no Maracanã. Né? Nesse jogo do Maracanã, acho que o Corinthians teve até uma postura que pode ser aproveitada. Agora, o Corinthians tem que entender, e acho que o Vitor Pereira deve ter aproveitado, aí vai sair o gol, né? O Arrascaeta vai pegar essa bola e vai botar lá no ferro. Como é que vai pegar uma bola dessa? Aí o Vitor Pereira, entendo, já compreendeu algumas coisas, como ele disse que ele está ainda entendendo o futebol brasileiro, e só estando aqui para compreender quanto é complexo e quanto é difícil atuar no futebol brasileiro, seja jogando ou seja como treinador. Então, ele já deve ter compreendido que para jogar contra o Flamengo, só entrar em campo e jogar não dá. Tem que ter muito mais. E tem que jogar 90 minutos. Não, sim, os caras falam, não, ele tem que dar 100%. Não, contra o Flamengo, 100% não basta.
Contra o Flamengo você tem que jogar 110, 115. Você tem que se doar na partida. E se quiser uma demonstração disso, eles botam o pessoal para assistir o jogo do Corinthians e Fluminense na quinta-feira e Fluminense e Flamengo depois no domingo. A doação do time do Fluminense. O Fluminense fez uma coisa incrível. Mas é que o Fluminense tem uma coisa contra o Flamengo. Física. Não, é psicológico. Mas, os caras Pascoal, entram, eles consomem a mente dos caras do Flamengo. Foram buscar onde não tinha condição mais. O Fluminense entra em campo, eles conseguem jantar a mente do time do Flamengo. É impressionante o psicológico. Imensa, o psicológico disso é uma coisa impressionante. Um jogo diferente mesmo. Mas é um exemplo de um clube, de um time que, com menos tempo de recuperação, botou praticamente a mesma equipe. O André não jogou contra o Corinthians, jogou lá, mas ele já tinha arrebentado os caras. Não, os caras jogaram. O brilho nos olhos era completamente diferente. Na quinta-feira à noite em São Paulo, a sexta-feira, vamos combinar que foi um dia para botar a casa em ordem, não teve nada. No sábado, amanhã é Flamengo, vem cá, vamos fazer isso e tal, mais na conversa, e eles foram lá e... o Flamengo poderia ter vencido o jogo? Poderia. O Flamengo jogou, foi engolido pelo Fluminense? Não. Mas o Fluminense fez um bom jogo. O Fluminense ganhou o jogo, porque se dedicou 100% e mais 10% depois. Tem que dar 110, então, só 100 não dá. É isso. O Vitor Pereira falou assim, agora que o time está entendendo assim, alguns mecanismos, e essas semanas, são semanas, ele deu 3 dias de folga. Muita gente pode falar, como pode? É recuperação. E eles precisam recuperar. Precisam voltar para o Corinthians a fim de ver o companheiro, de treinar. Ter saudade. E não com o saco cheio. Falar, não aguento mais isso aqui. Então, é uma forma de se trabalhar até o dia 12. E o mesmo fará o Dorival. Está claro para mim, eu até falei no Linha ontem, João, o Flamengo, não precisa dizer por que a Copa do Brasil, ele está em 2 finais, e a Libertadores. A Libertadores, a Copa do Brasil traz muita grana, a Libertadores traz muita grana, e a Libertadores ainda traz um prestígio internacional violento, que o Flamengo precisa, todos precisam, e o Flamengo muito mais. E o Flamengo, com o orçamento que tem, se ele é campeão da Libertadores, tem que passar pelo Atlético, não será uma molezinha, não. Ele tem que passar pelo Atlético. Se ele for disputar um Mundial contra Real Madrid, você entendeu o confronto de grandezas assim, na América do Sul e na Europa, no mundo todo que é o Madrid? Então, o Flamengo precisa, estou falando da visão do Flamengo, não do Atlético agora. O Flamengo precisa ganhar a Libertadores para usar este palco de um campeonato mundial que será muito importante para ele. Se ele fosse jogar contra o... Vamos dizer que... Esteve lá em 19 e jogou contra o Liverpool. Também é outro gigante que é legal jogar. Sim. Então, o Flamengo dará tudo nessas finais e o Corinthians vai ter que ser mais Corinthians do que nunca. Pois é. Estamos vendo aí imagens do encontro recente entre eles. O Flamengo eliminou o Corinthians da Copa Libertadores da América, mas agora é uma final, é Copa do Brasil. Além do dinheiro, que é muito... O campeão leva 60 milhões de reais, o vice leva 25 milhões de reais. Além das premiações das fases anteriores, vale o prestígio de ganhar uma Copa do Brasil. Grande final no Maracanãzinho. O Flamengo, que já era apontado como favorito, ele se torna mais favorito por causa desse último jogo no Maracanã? Eu acho que, assim, na minha opinião... eu não considerava ele tão mais favorito pelo crescimento do Corinthians. Se o jogo fosse domingo, eu diria que estaria bem equilibrado. Pelo momento do Corinthians, que para mim, com a classificação em cima do Fluminense, ganhou moral, ganhou confiança. E o estágio dos jogadores com o Vitor Pereira também melhorou. A atmosfera e a confiança do Corinthians é bem diferente do que era na Libertadores. Agora, o mando de campo, o sorteio, aí traz de novo para mim uma ligeira vantagem, decidir em casa. Por quê? Porque o Flamengo, se vem para o Maracanã, mesmo com o empate fora, ou mesmo com a derrota simples, um gol de diferença, não é o suficiente para o time adversário. Com a atmosfera do Maracanã, a gente viu isso contra o Atlético Mineiro, principalmente, que é um grande time, e para mim a grande queda do Atlético não é nem na Libertadores, é quando perde para o Flamengo, que a rivalidade é mais acirrada.
E aí a torcida do Atlético, a direção do Atlético, sentiu perder para o Flamengo. Aquela guerra que estava tendo fora do campo, né, dos dirigentes. Mas voltando para o Corinthians, acho o Corinthians melhor preparado. Acho o Corinthians num estágio melhor. Acho o Corinthians com mais confiança. E por incrível que pareça, naquele jogo da Libertadores tinha o William, mas as coisas do futebol, né? O William não estava rendendo tudo que podia, sai e justamente um cara que até eu pegava no pé, criticava, cresce de produção, que é o Roger Guedes. Se torna um jogador decisivo, importante, fundamental. O Yuri Alberto, que não fazia gol, começou a fazer gol. E as classificações do Corinthians na Copa do Brasil encheram de moral esses jogadores. O que fizeram contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena e depois contra o próprio Fluminense. O Fluminense jogou bem. O jogo, o 3-0 não diz o que foi o jogo. Para mim, diz sim. Eu acho que o Corinthians foi muito melhor do que o Fluminense. O Corinthians amassou o Fluminense, não deixou o Fluminense jogar, não deixou o Fluminense sair para jogar. E aí vem aquilo que eu acho. Esse comportamento é que o Corinthians não pode mudar porque é contra o Flamengo. Tem que abafar o Flamengo, tem que marcar pressão, tem que marcar a saída de bola, não tem que deixar o Flamengo respirar. Aí a chance do Corinthians aumenta. E principalmente fazer o resultado em casa. Tem que levar uma vantagem, se não muito boa, porque não vai ser fácil enfrentar um Flamengo que a gente conhece o seu potencial no Maracanã. Mas olha, nesse momento é uma final bem equilibrada para mim. Agora, vamos pensar no seguinte, 15 minutos do segundo tempo. Pascoal e Zinho treinador. Pascoal tá num banco, Pascoal Zinho no coordenador outro. técnico. Aí, assim, você dá o Dorival dá aquela olhada, fala Cebolinha, Vidal, Marinho. Então, aí o português, o Vitor Pereira, faz assim. Segue. Essa é uma diferença. Essa diferença, sim, ele não tem no banco, por exemplo, porque assim, os que estavam no banco, no caso, viraram titulares. O português tem, o Vitor Pereira tem para trás. Mas eu acho que ele ganhou. Ele ganhou não. um pouco mais. Ele ganhou um pouco mais. Acho que o Juliano tem entrado bem, coisa que não estava entrando. Mas não ele tem um hábito para entrar Zinho. no lugar do Mosquito, que dá Não velocidade. tem atacante. Tô falando de esses caras são exemplo. o Adson é um ponta atacante. O Adson, né? assim, o Adson e o Mosquito eram do banco. Aí vai embora o William. O Aí vai embora Maicon pode virar uma opção de banco? O Maicon vai voltar, não sei se ele vai ser titular. O Maicon voltando, e aí vamos ver o condicionamento dele para voltar, ele será esse quarto jogador do meio de campo, que o Juliano é o quarto jogador agora, que é o tempo todo, né? Até porque tem o Renato, você tem que... Aqui, ninguém... No jogo se ele tiver condições para o jogo do dia 12, eu não sei como é que está o Maicon, eu sei que ele está treinando, que ele voltou a treinar. Ele está sendo preparado para jogar, pastor. Não sei como é que ele vai chegar fisicamente para o dia 12, tem muito tempo até lá. Se ele tiver condições de jogar, bota o Maicon para jogar. Tem que começar jogando. Mas aí porque jogador bom tem que começar jogando. Inclusive, o primeiro jogo depois da saída dele é que faz o Flamengo crescer muito. Porque o início do jogo do Corinthians não foi ruim. Não. O Corinthians até pressionou mais. A saída do Maicon possibilitou um crescimento de um Flamengo que a gente sabe o potencial que tem. Porque aí distribui mas aí a você tem que tirar, do meio. aí você tem que tirar assim, você olha pro time, você vai, onde você vai? Você vai no Gustavo Silva. O Fabrício Fiel cantou aqui para mim no ponto, ele falou, tira o Mosquito. Então aí porque você não vai tirar o Fausto Vera. O que o Fausto Vera chegou e encaixou, não tira. O Duqueiroz, cara que carrega também, é importante pro time, você não mexe. O Renato tem que estar bem para esse jogo. Então, bom, entre o Maicon. O Maicon é até um luxo ter um jogador, se ele estiver bem, como o Maicon no banco de reservas. Só que você tira a beirada, você vai lá e mexe no Mosquito. Aí você tem que ter uma composição de 4 no meio de campo, que se estiver bem estruturada nesses 10 dias, não é ruim. Você vai jogar com 2 atacantes. Tá bom, você joga com o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Aí tem que ter uma passagem para o lateral chegar, porque senão não é difícil isso acontecer. Na beirada será engolido pelo Flamengo. Mas o Corinthians vai ter que ter muita presença com o Roger Guedes em cima do Rodinei. Então O Rodinei não pode ter liberdade. Então, o Roger Guedes... um quarto jogador no meio? Sim. O Maicon consegue fazer a saída de bola da esquerda. Já faz. Por quê? Porque o Felipe sempre faz a saída de bola por dentro,
para abrir o E corredor. o Duqueiroz pode fazer esse lado, a saída deles pelo lado direito. Isso. E aí você tem... A gente já está pensando Vera- no jogo, hein? O no jogo é só dia jogo, 12. né? Mas vai passar rápido, a ansiedade Mas é é o grande. seguinte, cara, o Dorival e o português, o Vitor Pereira, nesse momento estão pensando nisso, que é principalmente o Vitor Pereira, porque o Dorival tem o time que ele São que ele 3 pensa, jogos até se meu lá? time estiver bem, sem um com uma dorzinha aqui, o outro não minutinho, dói pastor. ali, nada, o meu time joga desta forma. E o Vitor Pereira a forma de jogar do meu time pode ser alterada, ele pode mudar. A do Vitor Pereira, o Corinthians tem uma vantagem, eu julgo como vantagem, não ter jogadores que foram chamados para essas titulares do Corinthians, né? Foi chamados para jogos e seleções. Então, o treinador do Corinthians, o Vitor Pereira, que está te olhando ali, Calçade, ele vai conseguir trabalhar melhor. O Flamengo perdeu só de seleção brasileira 2, um para a seleção do Uruguai 3. Pascoal, respondendo a sua pergunta, 4 jogos. Campeonato, até o primeiro jogo. Até o primeiro jogo são 4 jogos. 4 jogos. Eu acho que tem que dar uma balanceada nisso. Até porque não dá para o jogador chegar sem ter muita rodagem numa partida decisiva. Até 29 de outubro, a gente está falando em 40 dias, certo? Não, dia 12. Não. Eu tô 12, falando, 19 e 29 no caso do Flamengo. Eu tô indo assim. A saída até a final da Libertadores. É de lá para trás que ele tem que arrumar o time. O time tem que estar bem nos 3 jogos. Sim. Então ele tem 12, 19 e 29. E mais esses jogos que o João citou. Então e está muito claro já, né? Já estava antes. Agora mais ainda que o Flamengo vai buscar a melhor forma possível para as 3 finais que ele tem pela frente. Porque é o seguinte, está muito mais próximo o título da Libertadores e da Copa do Brasil, e aí não estou falando que o Flamengo vai passar o trator em cima dos adversários. Está próximo porque ele está numa final. Sim. Ele está a 1 jogo da Libertadores e a 2 da Copa do Brasil. E há vários jogos, e além da distância, para o líder do Campeonato Brasileiro. Então, minar o time nas finais, para jogar a equipe principal naquilo que está muito longe e difícil de ser alcançado, aí é uma loucura Não nesse será momento. feito. Agora, tem um detalhe, são detalhes dessa gigantesca final entre Flamengo e Corinthians. Os cartões não são zerados para a final. Então, entrarão em campo no primeiro jogo da decisão contra o Corinthians Everton Ribeiro, Gabigol e João Gomes pendurados. Se levarem um cartão amarelo nesse jogo do dia 12, eles não atuarão no Maracanã no dia 19. Esse é um detalhe importante, Zinho. Sem dúvida. Aí, assim, pensar que o João Gomes tem uma função que fica mais exposto, né? É o cara do combate, da marcação, junto com o Thiago Maia. Então, às vezes, não dá para controlar isso, né? Você tem que tentar, chega atrasado, acontece. O Gabigol é controlar o temperamento. Tem tomado muito cartões por reclamação, porque é um cara também que é muito visado, o pessoal também vai em cima dele, pressiona. Agora, é uma coisa mais controlável, depende dele. Né? Não entrar nessas discussões, não entrar em briga. Jogar bola, que joga muito, né? O Gabigol joga muito. E o Everton Ribeiro é o capitão do time, né? É um cara que recompõe, faz a marcação no meio-campo, no tripé de marcação ali junto com o Thiago Maia e com o João Gomes. Mas é um cara que os juízes respeitam mais, quando ele vai falar, escutam mais. Acho que é uma coisa bem administrável. Agora, futebol, né? Você entrou ali, a coisa muda de uma hora para outra. Agora sim, vocês falaram aí, né? Olha para o banco, se o João Gomes não jogar, vai jogar o Vidal. Olha para o banco, não jogou. Tem peça de reposição, tem Marinho, tem Cebolinha, tem muita gente. O ideal é ter esses caras, porque é esse time que encaixou. E é claro que eles são experientes. O garoto não, o João Gomes não é tão experiente, mas assim, Everton Ribeiro e Gabigol sabem da importância que é você jogar uma decisão de campeonato, decidindo no Maracanã. O Cássio falou isso. É bom jogar às vezes o segundo jogo em casa. Mas também, né, ser campeão contra o Flamengo no Maracanã é um palco diferente também. É especial demais ser campeão assim. Então os jogadores já estão vivendo esse jogo, essa atmosfera, né? A gente viu lá no sorteio, Furacão, Jairzinho, Furacão da Copa, sorteando lá. Então, assim, é grande demais, é um espetáculo, é um jogaço. E, para mim, nesse momento,
pelo mando de campo, a gente poderia falar um ligeiro favoritismo. Não quer dizer nada para uma decisão desse tamanho. Agora, Calçade e Pascoal, que estão comigo aqui no estúdio, Zinho também. Ainda falando de pendurados. Do lado do Corinthians, Raul, Gustavo e Cantilho. São os únicos pendurados. Cantilho não está indo nem para o banco. São reservas. O Né? Raul Gustavo voltou agora. O Cantillo, ele joga em todas as posições, ele entra em campo em todas as posições, mas não joga em nenhuma. Pascoal? O Cantillo, ele tem... É isso. Rapaz, o Fabrício Fiel está te aplaudindo Você aqui. pode botar o Cantillo em todas as posições do meio campo. Ele não joga. Mas ele não joga em nenhum. Vitor Pereira não aparece nenhum. Tirou 2 jogos do banco porque ele, no treinamento, ele não tem... o que acontece é um pouco a história do Roger Guedes. O treinador está vendo para uma final de Copa do Brasil. A dinâmica. Se eu tenho o cara que está só ali, tu não dá para jogar com essa energia assim fraquinha. Você tem que chegar a colar. Então não rola, não. E o Raul Gustavo é reserva, né? Não é titular. Agora, do Flamengo, só queria lembrar o seguinte, hein? O Palmeiras, na minha visão, não sei se vocês concordam com isso, o Palmeiras não tendo da expulsão contra o Atlético Mineiro, não tendo 2 jogadores no jogo de ida contra o Atlético Paranaense, pesou demais. Sim. Pesou para a volta também, porque não teve o Danilo na volta. Não teve Danilo e não teve Scarpa. E jogador que toma cartão, que é expulso no jogo dessa importância, dessa envergadura, de semifinal de Libertadores, de final de Copa do Brasil, de primeira final de Copa do Brasil, de final de Libertadores da América, ou semifinal de Libertadores, para chegar expulso na final, isso para mim tem um peso enorme para o time, porque o time está acostumado com aquela formação tática. Sim. Tá e são 3 caras muito importantes, né? João Gomes, Everton Ribeiro e Gabigol. Eu entendo o seguinte, o João Gomes não tem substituto no Flamengo. Não tem substituto. O Vidal não tem a intensidade dele hoje. Não, o Vidal faz o time rodar. A bola vem no Vidal, não está mais comigo, toma chocolate e paga no que deve, toma aqui, pega ali. Ele faz o time rodar. O que é que faz o João? O João pega a bola e faz o time correr. Sim. Faz o time se movimentar. E quando perde a bola, pode contar que ele já está ali posicionado para socorrer. Né? Ele é muito rápido, tanto para atacar quanto para socorrer. E aí ele não tem o substituto. Essa função do Vidal é, para mim, muito mais parecida com a do Thiago. Sim. Então, vendo o time do Flamengo jogar, porque o terceiro volante, o homem da saída, é o Everton Ribeiro. Temos que levar em consideração que a seleção brasileira tem 2 jogadores do Flamengo. Certo? Everton e Pedro. Everton e Pedro. Eles não devem jogar as 2 partidas. Será que vai fazer mal para eles, a seleção? Não. Ozinho, você vai me desculpar? Eu e o Calçado fomos repórteres na mesma época e eu tive a felicidade de acompanhar muito a seleção brasileira. Eu nunca vi seleção... O Abel falou que a seleção fez mal pro A seleção Danilo, brasileira não faz mal, a seleção brasileira só faz bem. Eu também concordo. A seleção brasileira não faz mal para ninguém, a seleção brasileira faz bem, porque é o sonho de infância.